Então vamos fazer direito o negócio, isso aqui vai melhorar na captação do som. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, nós vamos ao versículo 8. Pastor, hoje vai ser só um versículo que nós vamos ler, sim, mas nós vamos tirar muita coisa desse versículo. Muita coisa. Capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, versículo 8. Eu vou ler, os irmãos leiam em seguida e depois nós vamos ler todos juntos, ok? Eu vou ler, os irmãos leiam todos juntos, depois, juntamente, eu com os irmãos vamos ler a uma só voz. Diz assim o texto: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Os irmãos. Todos juntos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém. Estou relendo de tempos em tempos, eu releio as cartas pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Para mim é extremamente edificante, é impressionante. Cada vez que eu volto nesse texto, eu retiro coisas melhores em relação à minha fé, em relação ao meu ministério, progridem com a leitura desse texto, né? E não é uma carta somente para pastores, tá, irmãos? Toda a igreja deveria ler também. Mas a verdade é que a Bíblia tem todos os ensinamentos para nós. Todos. Pastor, todos os aspectos, todos. Até um aspecto micro assim da minha vida, pode ser que objetivamente não tenha. Mas dentro do contexto bíblico, você consegue tirar ensinamento para agir dentro desse aspecto pequenininho da sua vida. A Bíblia nos ensina, irmãos, a proceder em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não tem uma falta em relação a ensinamentos de como nós devemos lidar com todos os aspectos que nós enfrentamos na nossa vida. Todos. Aqui, em particular, nós temos um texto em que Paulo ensina o jovem pastor Timóteo a questões, primeiro, de ação social ou beneficência dentro da igreja, né? E como a igreja deve se relacionar com aspectos que acontecem dentro das famílias. Tem muitos aspectos que acontecem dentro das famílias, que, na verdade, isso vai se refletir aonde depois? Já ensinei isso para os irmãos. Ah, não, isso é meu particular. Eu vivo aqui dentro da minha família e a igreja não tem nada a ver com isso. Quem pensa assim está errado. O que acontece dentro da sua família, sim, vai refletir dentro da igreja. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se marido e mulher se engalfinham dentro da família, não se respeitam, vivem brigando, o que vai acontecer isso em pouco tempo? Divórcio, separação. E o divórcio vai afetar o quê? A igreja e a sua comunhão dentro da igreja. Uma má educação dos filhos. Não, eu cuido dos meus filhos do jeito que quiser, a igreja não tem nada a ver com isso. É mesmo? Você acha que o seu filho mal educado vai despejar a sua má educação aonde também? Na igreja. Isso não vai afetar a igreja? Não vai afetar os professores lá de EBD?
Não vai afetar o pastor que com tristeza vai ver uma criança se desviar de uma boa educação familiar? Não vai afetar outros irmãos que com tristeza vão ver uma criança se desviar de uma boa educação familiar? Claro que vai afetar, irmãos. Eu volto e repito para os irmãos, tudo que acontece dentro das nossas famílias reflete sim na igreja. A igreja é composta por famílias. E o nosso proceder, ou a falta dele dentro de casa, se reflete sim no reino de Deus, como nós servimos, como nós entramos em comunhão com nossos irmãos, como eu sirvo dentro da igreja, o que eu faço dentro da igreja. Reflete sim, reflete muito. E o que Paulo está fazendo aqui é ensinando Timóteo a lidar justamente com os limites. O que é responsabilidade da família? O que é responsabilidade da igreja? O que nós devemos fazer individualmente como crentes e ter um olhar um pouco mais, e digo mesmo, amoroso para os nossos, porque amor não é uma questão de palavra, amor é uma questão de ação. Se eu amo realmente, eu vou agir em prol do meu próximo e principalmente dos da minha família. E não adianta você querer, ou eu querer, ser um excelente pastor e você um excelente servo dentro da igreja, se dentro da sua família faltam atitudes amorosas e uma vivência plena do que é a vida cristã nesse particular. Em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos, que o Senhor Deus cobra de cada um de nós. Cobra ou não cobra? Está aqui. Está aqui. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, o que aconteceu com esse indivíduo? Com esse indivíduo? Negou a fé. E é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. E como pastor, irmãos, e vendo a deterioração das famílias e dos papéis nos relacionamentos, eu preciso trazer os irmãos para textos como esse, que são muito impactantes, eu não sei se os irmãos perceberam isso, para que avaliemos como está sendo o nosso tratar dentro da nossa casa. Como está sendo esse tratar? O amor aos nossos irmãos se reflete no cotidiano. O amor aos nossos se reflete no cotidiano. Se você ama verdadeiramente, isso não falta em nenhum momento da sua vida diante dos seus. E a pior falácia, e uma das piores coisas que foram inseridas, inclusive, por psicólogos e por terapeutas no nosso meio, e que eu ouvi de uma pessoa pecadora há pouco tempo, estava inserida no pecado, eu preciso pensar em mim. E diz um texto bíblico que baseia esse pensamento. Jesus manda nós negarmos a nós, se desejamos segui-lo com veracidade, com verdade. Jesus falou para Paulo, e ele repete isso lá em Atos capítulo 20, melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar. Pastor, eu não sei ainda fazer isso. Meu irmão, peça a Deus sabedoria para que você cresça nessa parte. Em que você consiga abrir mão de si mesmo, de olhar para o seu umbigo, das suas coisas, e olhar para o seu ao lado e pensar assim, o que ela está precisando de mim? O que ele está precisando de mim? O que eu posso fazer para melhorar
esse meu ambiente familiar, esse relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos de sangue? O que eu posso fazer? Eu tenho certeza, irmãos, se os irmãos fizerem essa reflexão e essa análise, vão descobrir que existem muitas coisas que podem ser feitas para melhorar os relacionamentos familiares. Tenho certeza absoluta. Se os irmãos abrirem um pouco mão de viver o eu, que biblicamente não existe o eu, ninguém morre, ninguém vive para si, ninguém morre para si. A Bíblia nos ensina isso. Ninguém vive para si e ninguém morre para si, não é verdade? É verdade. Como filho, eu tenho responsabilidade sobre meus pais. Como pais, eu tenho responsabilidade sobre os meus. E lateralmente, os irmãos também têm responsabilidade sobre si dentro de uma família, no cuidado cotidiano. Ah, pastor, isso não acontece no dia a dia. Não importa que não acontece nas famílias que são famílias. Eu estou trazendo algo aqui. Se você tem a fé no Senhor Jesus Cristo, automaticamente você precisa proceder de acordo com essa fé. E proceder de acordo com essa fé é vencer barreiras de relacionamento para que você possa se sobrepor a isso e vivenciar o amor verdadeiro. Os irmãos acham que Jesus mais amou ou mais foi amado? Tem certeza disso? E quem é o exemplo maior da sua vida? Quem é o exemplo maior da sua vida? Então, esperem muito mais amar do que serem amados. Esperem muito mais amar do que serem amados. Tem uma coisa que entrou no nosso meio, né? Isso aqui eu vos apresento um novo componente familiar. Isso aqui é um novo componente familiar. Quem ainda não percebeu isso, por favor, perceba. E se você for sincero no seu coração, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Isso aqui é um novo componente familiar. Tá certo? Eu espero que nenhum dos irmãos tenha dado nome já a ele, né? Continue sendo celular. Às vezes está tão íntimo já que já deu nome, né? Já deu, até batizou um nome novo. Mas muitas vezes, irmãos, nós procrastinamos problemas familiares e não lidamos com problemas familiares justamente porque a gente fica muito tempo na frente dessa tela aqui ou qualquer outra, né? Porque o que não falta hoje é distração. O que não falta hoje é distração. E como, olha só, eu fui ver qual é essa palavra no grego que foi traduzida na nossa língua por cuidado. E essa palavra é pronoeu. Exatamente isso. Pronoeu. E significa, sabe o quê, irmãos? Perceber. É difícil, né? Você pegar o grego koinel, que é uma língua morta, você conseguir fazer uma tradução que remeta exatamente o que aquela palavra lá significa na nossa língua, né? E foi transformado em cuidado. Mas a palavra no grego traz a ideia muito mais de prestar atenção. Vos apresento também o ladrão de atenções. Ladrão de atenções. Prestar atenção. Prestar atenção, irmão, significa que nós nos atentamos antes que o problema se torne real. É isso que a palavra no grego foi traduzida por cuidado. Podemos falar assim, mas se alguém não presta atenção no seu, não prevê
olhando, se importando, negou a fé. É isso que o texto está dizendo aqui. Como eu vou saber se minha esposa está passando por algum problema se eu não presto atenção nela? Como eu vou saber se meu irmão, minha irmã está passando por algum problema se eu não presto atenção nela, nele? Como eu vou saber, como a esposa vai saber se o marido está precisando de alguma coisa se ela não presta atenção nele? Prestar atenção, irmãos, significa prever, olhar, ver se necessita de alguma coisa antes de apresentar o problema. E aí, muitas vezes, quando o problema se apresenta, ele já está deste tamanho. Sabe por quê? Porque nós não tivemos cuidado. Nós não prestamos atenção quando precisaríamos estar prestando atenção. As redes sociais trouxeram um problema. Eu sempre falei isso. Eu tenho pouco contato com meus primos, pouquíssimo contato com meus primos, pouco mesmo. Mas eu posso dizer que quem está perto de mim tem o meu cuidado. Eu tenho pouquíssimo cuidado com as pessoas que se formaram comigo na minha escola, na minha faculdade. Praticamente não tenho contato mais nenhum. Mas eu posso dizer que os irmãos estão bem cuidados na minha função como pastor. Fato é que nós não conseguimos abraçar o mundo. E eu vejo muitas pessoas tendo cuidado das pessoas distantes e todo dia entrando em contato perguntando assim: você está bem? Primo de terceiro grau, um amigo que se formou na escola no ensino médio, um que se formou na faculdade, há 15, 20 anos atrás. Você sabe de tudo o que está acontecendo nesse amigo, nessa amiga, sabe tudo o que está acontecendo na vida desse primo de terceiro grau, dessa prima de terceiro grau, mas não sabe o que está acontecendo na pessoa que está do seu lado. Isso é falta de cuidado. Paulo fala para Timóteo, cuidado dos seus. E ele ainda restringe, né? Mais ainda quando fala assim, principalmente dos da sua família. Ou seja, família aqui, irmãos, é núcleo menor. Núcleo menor. As famílias hoje não param mais para conversar. Essa semana agora nós identificamos um pouco de ansiedade em Maria Isabel. É normal, mudança de vida, né? O que nós tivemos que fazer? Orar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas sentar todos na mesa, olho no olho, o que está acontecendo? O que está te afligindo? Ouvir, e como pais que têm mais experiência de vida, falar isso é normal, isso vai passar. Mas as famílias não sentam mais porque estão na frente disso aqui. Ou de outras telas, né? E os streamings hoje tem série, para quem não... Eu espero que todos vejam esses programas dentro dos preceitos do Senhor, mas o que tem de besteira também, né? E pornografia e outras coisas que tem por aí, pior ainda. Mas eu não vou entrar nem nessa seara. Mas o que tem de opção de streaming, é de você ficar o dia todo assistindo filme, é ótimo! Faça isso. E depois colha todos os problemas na vida da sua família que você deixou de tratar, porque é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Ontem a gente estava num diálogo teológico muito produtivo, o irmão Cláudio esteve lá, né, irmão Cláudio? Eu acho que você vai lembrar do que eu vou falar aqui, né? E aí, após cada
parte do diálogo sobre nossa denominação como né? O que nós cremos, quais são os nossos princípios. Todo aquele que se achega a uma igreja batista é um batista. Por que você é batista? Né? E depois do primeiro bloco, levantou-se um irmão, nós abrimos uma pergunta. O irmão começou um discurso muito bonito sobre o papel da igreja no cuidado das crianças. E estava tendo uma programação das embaixadas, né, na igreja, paralela à programação do diálogo teológico. Nós ouvimos lá eles entoarem lá um cântico, né? E o irmão estava exaltando esse tipo de coisa, o trabalho da igreja, né? Mesmo assim, aquele irmão falou assim, eu quero saber qual é o papel da igreja. Aí exaltou e depois falou assim, como é que o pastor acha? Na verdade, ele não perguntou para mim, perguntou para a mesa, né? Tinha umas 4 pastores comigo. Como é que vocês acham que a igreja pode contribuir mais para que as crianças sejam mais respeitosas? Foi mais ou menos isso que ele perguntou, né? Aí eu peguei o microfone e perguntei aos meus colegas, posso responder? Pode. Fiz questão de responder essa, né? E eu falei para ele o seguinte, olha, se você está dentro de uma igreja que é bíblica e doutrinadora, a parte da igreja já está feita. Agora, deixa eu falar uma coisa para o irmão. O que eu noto como pastor é que falta essa parte dentro das famílias. Nós vemos crianças sem educação, vemos crianças sem cuidado, e são crianças que crescem sem respeito pelos mais velhos, pelos seus coleguinhas, pelos pais, pelos avós, pelos professores da CT e escola. Isso não é um problema da igreja. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Jovem pastor Timóteo, entenda que existem problemas, vou falar em outras palavras do que Paulo disse para Timóteo aqui. Existem problemas sociais que a igreja não pode abraçar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Separem as coisas. Mas, pastor, a igreja não é o centro da comunhão com Deus e no aspecto da dinâmica, da doutrina, que nós aprendemos a lidar com os problemas da vida, sem dúvida nenhuma. Mas a igreja e o pastor estão no dia a dia com os irmãos para saber que o que os irmãos aprendem aqui, através das mensagens, através das conversas entre vocês, através da EBD, vocês vão sair daqui e aplicar em vossas vidas e nas vossas famílias. E nesse sentido eu respondi àquele irmão. A igreja tem responsabilidade, meu irmão? Tem, mas a responsabilidade da igreja é limitada. É limitada. Porque se eu não medito na palavra de Deus, eu não trago as verdades de Deus como prática para a minha vida, isso vai se refletir em problema na vida dos irmãos mesmo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, sempre vai ser. Mas você se utiliza dessa eficácia e dessa vivacidade na sua vida? Se utiliza? Ela está disponível. O quanto você faz uso dela? Essa está a grande questão. Essa é a grande questão. O quanto você faz? Porque é fácil depois chegar, não, isso é responsabilidade da igreja. Olha só, meu filho está do jeito que está, porque a igreja não ensina. Convenhamos, e aí deixa eu fazer um parêntese aqui, porque tem muita igreja que não doutrina mais. E tanto os pais como as crianças crescem sem saber os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus na sua vida, né? Então não pode refletir isso na sua família. Mas vem cá, convenhamos, irmãos, sejamos sinceros, né? Uma igreja como a nossa aqui, você só não aprende se não quiser. E você só não vai colocar isso em prática se você não quiser, meu irmão, minha irmã. É uma questão de decisão pessoal. Só não faça